Bom dia, meninos, meninas, meus seguidores queridos. Hoje eu venho aqui reforçar uma receita. Eu acho que ficou meio sem conteúdo no outro vídeo, né? Que algumas pessoas precisaram que eu repetisse aqui a receita do pão de leite, leite em pó, tá? Um leite em pó. Use o leite da sua preferência. Na realidade, eu não costumo fazer muito, porque o leite não me faz muito bem. Então, aí eu uso o whey protein, tá? Eu uso esse tipo de pó com proteína, para que eu possa fazer um pão mais proteico, um pão que sustenta mais. É um pãozinho bom para você comer ele só a receita simples, ou então trouxe aqui uma sugestão de um recheio doce. Todo mundo me pede muito doce. Aqui eu tenho doce de leite sem açúcar, tá? Um doce de leite que dá para rechear, dá para passar no pão, dá para fazer o que você pretende, né, dentro de uma culinária, tá bom? Vamos lá então, segue aqui os ingredientes. Essa receita aqui é muito simples, gente. Quanto menos coisas você agregar, melhor, né? Eu posso usar junto com o leite em pó pisilho. Desculpem, o fisilho, tá? Ele é uma fibra, vai ajudar um pouquinho na condição de fibras, né? De sustentação também. Então, aqui eu tenho 200 gramas de leite em pó. 200 gramas de leite em pó. Eu vou utilizar aqui 20 gramas de fisilho. Então, vai dar 2 colheres de sopa. 20 gramas de fisilho, tá? Poderia estar pondo, por exemplo, a linhaça. É uma possibilidade também. Nesse pãozinho aqui, é interessante que você misture bem os secos, tá bom? Agora, eu vou entrar aqui com o fermento. Eu tenho fermento químico, eu vou usar 2 colheres de chá. 2 colheres de chá. Fermento biológico também seco, 2 colheres de chá. E vou colocar o nosso sal, o sal rosa. Vou usar aqui a colherinha de café. E todo o leite em pó, ele tem uma boa concentração de sódio, tá? Fica um pouco mais salgado do que o normal. Então, cuidado com o sal, tá bom? Eu vou usar 2 colherinhas de café de sal. Então, praticamente, se eu dividir essa receita em duas, eu vou ter uma medida para fazer uma quantidade menor de pãozinho, tá bom? E aqui não tem segredo, gente. Tem que misturar bem, tá? Eu posso, por exemplo, fazer essa misturinha aqui e deixar num pote bem fechado, um pote hermético, tá? Posso até guardar na geladeira. E se eu precisar de uma emergência, eu já tenho misturado a parte seca do meu pãozinho, tá bom? Em relação à parte úmida, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou entrar com 2 ovos inteiros. Eu não uso ovo. Então, eu pegaria agora a linhaça, hidrataria 1 colher de sopa de linhaça com 4 de água, tá? Eu teria o meu ovo vegano para usar com o meu whey protein, tá? Vegano também, é uma opção sua. Aqui, eu peguei a água filtrada e vou acrescentar aqui 2 colheres de chá, de sopa de água filtrada.
e vou bater esses ovos. Por quê? Como o leite desidratado, ele puxa muito rapidamente a umidade, e se eu não tiver o meu ovo bem batido, bem misturado, o que vai acontecer? Vai ficar em alguns pontos a concentração da gema, né? Então não vai ficar bonito o pão. Então bata antes. Por exemplo, eu poderia pegar um liquidificador e bater tudo, tá? Poderia pegar a batedeira, bater tudo. Então fica a seu critério. A massa não dá certo para você colocar no liquidificador, tá bom? Os ovos, sim. É tão fácil bater na mão, né, gente? Muito fácil. Então aqui, eu agora vou acrescentar os líquidos no seco, tá? E vou mexer. Se eu precisar de mais líquido, eu posso entrar com a água, que é o que eu vou fazer, ou o leite. Eu penso que a água é melhor porque fica menos calórico, tá, gente? Menos calorias aí. Então, misture bem. Veja que ele já tá dando ponto. O leite em pó, você precisa esperar um pouquinho para que ele dê o ponto, tá? E agora aqui, eu vou utilizar o azeite, ou você pode estar utilizando uma gordura da sua preferência, tá bom? Entrar com um pouquinho de azeite. Posso misturar o azeite na parte líquida? Pode. Pode sim. Na realidade ele vai entrar para ajudar você a modelar e não grudar tanto a massa na mão. Então eu vou untar a minha mão aqui, as minhas luvas, né? Com o azeite ou a minha mão e vou trabalhar a massa. Olha que fácil. Veja como ela é delicada, leve, tá? Essa massa aqui, eu posso simplesmente, eu procuro sempre fechar com um pouquinho de ar os pães. Eu acho que é importante, principalmente quando vai o fermento biológico, tá? Eu faria aqui, ó, um movimento circular, um pãozinho redondo. Tá? Isso está pronto para ir para sua assadeira. Desse daqui, eu posso trabalhar com essas assadeiras pequenininhas. Então, unte de azeite. Ah, mas eu não quero usar assadeira, eu quero pôr no micro-ondas. Então, eu vou pegar a xícara que possa ir ao micro-ondas, untar de azeite, vou colocar a minha massa, tá? Posso acertar a massa aqui delicadamente, formando bem um pãozinho bem delicado, ó. Vou empurrando a lateral aqui para deixar um formato bonitinho. E aqui tá o meu pãozinho na forminha. Como me pediram, eu quero um pão recheado com doce de leite ou com goiabada. Lembre-se, doce de leite, goiabada, geleia, tudo isso você tem que procurar um alimento que seja saudável e que não tenha açúcar, tá? Senão não adianta a sua dieta, não vai resolver. E eu diria mais ainda, e é um único pão desse, tá bom? Vá à vontade, né? Ajuda você na sua dieta, sem exagero, tá? Então aí eu venho aqui com o doce de leite, ou a geleia, ou o que você preferir. Não exagere no recheio, tá, gente? Tá aqui, ó, doce de leite e vou fechar, tá? Fecho aqui delicadamente, vou apertando a parte do fundo, acerto a minha bolinha aqui, ó. E eu tenho o pão recheado, tá bom? Deixa eu pegar a minha assadeira aqui. Eu gosto de utilizar essa folha de teflon,
ela ajuda muito sem a necessidade de pôr gordura ou qualquer outra coisa para que ele não grude, tá? Então aqui é uma superfície fácil de trabalhar e eu vou produzindo os pãezinhos e deixando aqui, tá? Esse aqui é sem recheio. Algumas pessoas falam que assim que tiram do forno, depois de um tempinho o pão tá duro. Na realidade eles ficam mesmo, só que existe um segredinho para que você não deixe ele tão duro, tá? Existe uma forma de você trabalhar para que você não perca essa umidade. Mas resumindo, é um pão que por mais que ele endureça, por exemplo, eu pegaria um pincel com água, pincelaria a água nele, colocaria no forno mais alguns minutinhos e ele volta a ficar macio, tá bom? Não tem segredo. Na realidade, assim, é uma quantidade, é uma receita que se faz só para matar a vontade, né? Eu entendo que algumas dietas não existem possibilidades de consumir em grande quantidade. Aliás, nada, né? Dieta a gente não consome em quantidade, a gente consome em qualidade, tá bom? Então, não abuse na quantidade para que você não se perca na sua dieta, tá? Então, aqui nós vamos rechear esse próximo. Nós vamos colocar o recheado na forminha, é uma possibilidade também, tá? Então lembre-se, não exagere no recheio para que ele não vaze. Então esse aqui eu vou dar uma arredondada, uma ovalada nele. Vou montar aqui a minha forminha, tá? Vou colocar o meu pãozinho aqui e pronto. É isso aqui. Agora vai para o forno. No micro-ondas, é uma média de 3 a 5 minutos, porque vai depender do seu micro-ondas. Normalmente eu deixo na potência máxima, tá? E produzo o meu pãozinho. Eu não gosto de cozinhar no micro-ondas. Eu acho que a comida perde muito a qualidade, tá bom? Fica ao seu critério, dependendo da sua disponibilidade. No forno, eu vou ter aí 15 minutos, tá bom? Então, ele tá indo pro forno e a gente já volta. Estamos de volta aqui, já se passaram os 15 minutos e, como eu disse, existe um truquezinho para que você mantenha ele na umidade normal dele, tá? Eu vou utilizar aqui a água filtrada com um pincel e vou passar aqui na superfície, ó. Enquanto ele estiver absorvendo, ele seca rapidamente, eu vou passando, tá? Vamos ver se eu consigo pôr um aqui à mão, mais próximo de vocês, para que vocês vejam. Então, eu vou passando o pincel com água, tá? Posso passar um pincel com o leite? Pode. Melhor a água porque é menos calórico, tá? Então, eu vou passando conforme ele vai absorvendo essa água, tá bom? Então, eu vou passando enquanto ele absorver. Não exagere porque também pode desandar o seu pãozinho, tá? Então vamos lá, a gente umedece bem a massa depois que sai do forno. E essa condição dele de maciez, de se manter fofinho, vai ficar com mais tempo, tá bom? Então tá aqui. Vamos colocar na pancada para que vocês possam ver. Eu não gosto de cortar o pão quente, tá, gente? Não pode. É mais difícil você cortar um pão muito quente. Ele ainda tá acabando de assar internamente, tá? Mas vamos lá. Vamos cortar um que tem o recheio e o outro que não tem recheio. Um pouquinho difícil. Esperar um pouquinho, gente,
Então vamos lá. Eu acho que esse aqui é o que tem o recheio. Ele fica bem maciozinho. Olha isso aqui. Olha que delícia, tá? Sabe aquela vontade de comer um pão com doce no meio? Eu não gosto muito, gente. E muito raramente eu como um doce assim, tá? Eu não vou experimentar aqui hoje. Então tá aí uma sugestão para que você curta em casa. Se você gosta dele bem crocante, então não põe recheio, tá bom? Vamos passar um papel aqui e retirar da minha faca e cortar o pãozinho sem recheio. Ele fica muito macio, ele fica muito gostoso. Olha que linda a massa. Ele é bem maciozinho, bem fofinho. E você vai poder curtir bastante o pãozinho, tá? Essa é a minha sugestão do pão, feito com uma concentração de leite aqui. Ou whey protein, ou um leite em pó do seu hábito. Dentro das dietas, o mais indicado seria um leite sem grande quantidade de gordura, né? Normalmente eles vendem o leite light, que é o leite feito em algumas marcas, né? Sem grande quantidade de gordura, tá? Aqui na forminha, tá? Olha o pãozinho como fica. Você utilizou a forminha, tá? Vamos ver se eu consigo tirar esse aqui, outro. Isso é a importância de untar direitinho a sua assadeirinha, viu? Não lhe gruda mesmo. Não que você vá perder totalmente, mas já não vai sair um pão inteirinho, bonitinho, tá? Então, observem aí direitinho quando você untar a sua vasilhinha. Olha, esse aqui machucou um pouquinho, tá bom? Olha que graça que ele fica, né? Muito bonitinho, muito gostoso. Esse é o recheado, lembra, gente? O recheadinho. Então, não deixe nenhuma superfície aberta, para que ele não grude, tá bom? E aqui tá o seu pãozinho. Veja que rápido que é. E gostoso. Então, no micro-ondas, você vai conseguir fazer com muita facilidade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. E a gente volta com outras sugestões aí. Aliás, eu vou repetir o pão de pasta de amendoim, para que vocês vejam novamente. Algumas pessoas me pediram para que eu fizesse com mais tranquilidade, mostrando aqui para vocês, tá bom? E até a próxima!